casal se separa, mas as dívidas que foram feitas durante o casamento ficam. E aí vem a pergunta, quem paga o quê? Como essa situação é tratada pela lei? Eu estou recebendo aqui hoje a advogada Suelen Raguiante Vieira para conversar conosco a respeito dessa situação, que é mais comum do que a gente pensa, né, Suelen? Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Então, porque a gente pensa, se a dívida foi ele que fez, a dívida foi ela quem fez, acabou, não tenho nada com isso. Mas não é bem assim. Não. O que diz a lei? A lei diz o seguinte, assim como os bens, né, eles compõem a estrutura, né, do casal no momento ali do divórcio, da separação, a depender do regime escolhido pelo casal, as dívidas também vão compor, né, nesse momento ali da partilha, elas entram nessa partilha também. Então, a depender do regime escolhido pelo casal, as dívidas vão ser compartilhadas no momento da separação e do divórcio também. Inclusive, né, a Suelen nos ajudou, eu quero trazer aqui para vocês agora justamente esses regimes e o que diz cada um deles. A gente pode colocar, por favor, a gente pode pôr, por favor, aí, justamente, põe para mim no monitor, Pelezinho, por favor. Muito obrigada. Então, a gente tem lá a comunhão parcial de bens. O que ela determina, Suelen? O regime de comunhão parcial de bens, o que determina? Tanto as dívidas, né, quanto os bens adquiridos durante, né, o casamento, são compartilhadas no momento da separação do casal. Então, tanto os bens móveis e imóveis, quanto as dívidas que o casal adquiriu, mesmo que foi apenas um dos cônjuges, né? Não precisa ser só as dívidas que os dois foram lá e assinaram em conjunto. Apenas um cônjuge foi lá e assinou, por exemplo, um caso de um empréstimo bancário. No momento que eles fizerem a separação ou o divórcio, essa dívida vai ser compartilhada para ambos os dois, né? Eles vão ter que dividir essa dívida. E aí, no caso, não foi para nada da família. E aí, como é que fica isso? Quando acontece, né, de provar que não foi para o bem-estar da família, em prol da família, precisa ser levado isso para o judiciário, né? Para que o juiz possa analisar a possibilidade de individualizar para aquele cônjuge que adquiriu a dívida. Mas nem sempre é possível fazer essa divisão. É muito conflito que aparece nessa hora, hein? Conflito, porque a regra do Código Civil é compartilhar a dívida, né, por conta do regime escolhido. Então, a gente começou com um regime, né, no caso, a comunhão parcial de bens, e a gente tem também a união estável, também muito comum. Hoje as pessoas estão optando por esse regime. E depois, como é que fica? Na união estável, né, o regime mais comum, né, escolhido na união estável é a da comunhão parcial de bens. Então, quando esse regime é escolhido para a união estável, acontece da mesma forma. O que foi adquirido, né, durante a união estável, tanto os bens quanto as dívidas são partilhados no momento da separação. Aí, se na união estável for escolhido um outro regime, vai aderir à regra daquele regime escolhido. Mas como é bem comum que as pessoas escolham esse regime, que é o mais comum também, né, no momento do casamento, vai valer essa regrinha da comunhão parcial de bens. Entendi, muito bem. Vamos passar para o próximo, né, para o próximo tipo de regime e que traz aí, né, como ficam as dívidas. Comunhão universal dos bens. Nesse regime, né, da comunhão universal de bens, tudo que o casal tinha antes da união e depois, durante o casamento, é compartilhado. Então, as dívidas anterior ao casamento e assim como as adquiridas durante o casamento são compartilhadas. Então, não só aquelas que o casal adquiriu durante o casamento, mas também as anteriores são divididas. Então, nesse caso, assim, é um regime que traz, assim, bastante atenção para o casal, né? Porque tudo que o casal fez antes mesmo de se conhecerem entra nessa partilha. Então, todo e qualquer dívida realizada por qualquer um dos cônjuges será partilhada no momento da separação. Eu tenho aqui a nossa amiga Solange, nós vamos entrar justamente nesse tipo de contrato, né, que nós vamos trazer agora, que é, e a separação total de bens? Como é que ficam as dívidas? Na separação total, não compartilham-se as dívidas, nem os bens. Tá? Então, o casal ele fica blindado tanto das dívidas quanto dos bens adquiridos, né? As dívidas são individuais de cada um. Então, cada bem adquirido fica no nome de cada um dos cônjuges, bem como as dívidas. Então, essas dívidas não vão ser compartilhadas no momento da separação. Tá? Então, aí eles ficam blindados e protegidos das dívidas adquiridas por cada um dos parceiros ali. Vou trazer a pergunta aqui, mais perguntas da nossa
querida, né, do nosso querido público aqui, pode ir mandando suas perguntas, né? 99897.000. Agora, Suelen, aí no caso, por exemplo, tem dívidas, mas né, um dos cônjuges, né, não trabalha, não tem como assumir essa dívida. A gente pode verificar isso, eu acredito, em alguns tipos de relacionamento. E aí, como é que fica? Ela não tem condição, a pessoa não tem condição. Não se aplica, porque da mesma forma, por exemplo, quando a mesma coisa vale, por exemplo, quando existe uma pessoa que não contribuiu, em tese, financeiramente para a aquisição de um bem. Vamos supor, uma dona de casa que ficou em casa, cuidando do lar, dos filhos e não contribuiu, por exemplo, para a aquisição de um patrimônio. No momento da separação, ela também terá direitos, né, na partilha ali do bem. Isso vale do outro lado. Mesmo que ela não tenha adquirido aquela dívida, ela também é responsável. Então, a regra, ela vale independente se a pessoa ou ela investiu financeiramente para adquirir um imóvel, por exemplo, ou se ela também, vamos supor, ela fez aquela dívida, né? Ela foi lá e assinou um contrato, por exemplo, de um empréstimo. Então, a regra, ela é ampla nesse sentido, para proteger e também, no caso, para desfavorecer, né? Nesse caso. Então, né? Porque no momento ali que, por exemplo, ela protege, né, a pessoa que ficou em casa, seja um homem ou uma mulher cuidando, por exemplo, do lar, dos filhos, né? E ela protege essa pessoa na partilha dos bens, ela também desfavorece nesse caso. E aí, quando a gente fala de dívidas, nós estamos falando de financiamento, de tudo, de casa, de carro, de né? Qualquer tipo de dívida. Qualquer tipo de dívida. Sim. Muito bem, deixa eu trazer aqui a pergunta da minha querida Sandra. E quando tem uma união estável, não foi registrado no cartório, né? Não tem documento, só viveram juntos. O filho dela está em processo de separação. Uma das partes fez dívidas em nome de terceiros. E aí, como é que fica isso? Não é no nome, pelo que eu entendi aqui, não é no nome nem do marido nem da esposa, foi em nome de terceiro, pelo que eu entendi aqui. Se foi em nome de terceiro, esse terceiro precisa primeiro, né, comprovar que essa dívida é dessa pessoa, né, para poder fazer esse vínculo com um dos parceiros aí, né? A primeira coisa é isso. Se for comprovado que a dívida é de um dos parceiros e a união estável for reconhecida, aí sim será partilhada a dívida, né? Mas primeiro tem que fazer a prova de que a dívida é de um dos parceiros, tá? Porque se está no nome de um terceiro, primeiro tem que provar que um dos cônjuges são responsáveis por essa dívida, senão o credor não vai conseguir nem fazer esse vínculo. Entendi. Né? Tem uma pessoa que mandou aqui pra gente a seguinte pergunta, né? Eu vou aproveitar que você está aqui conosco para trazer. E aí, quando o casamento está marcado, tudo pronto, a noiva resolve terminar tudo, quem é que paga a conta? Isso acontece demais? Acontece. Já vi, sim, em alguns casos. E aí, como é que fica? Então, nesse caso, né, a sugestão, quando acontece isso, é que seja partilhado, né, essas dívidas contraídas, porque se foi unilateral a decisão, né, eu acredito que seja viável essa divisão, né, desses contratos que foram adquiridos para festa, né, que seja para o salão, ali, né, para o evento em si, para que seja compartilhado e não saia ninguém prejudicado nesse caso, né? Mas se não for possível, que seja feito um acordo, né? No caso, a sugestão sempre nossa no escritório é que as partes consigam chegar numa composição amigável, né? Evitando assim levar a situação para o judiciário, né? Você está falando de conversa. Sim. E nesse caso, quando, né, as pessoas fazem um contrato de casamento, essa conversa até sobre isso deve ficar muito clara? Sim, existem contratos, né, anteriores ao casamento que também o judiciário acata, né, e aceita, que trazem essas premissas, né, possibilitando, por exemplo, que o casal façam alguns ajustes e acordos anteriores, né, ao matrimônio, visando inclusive proteger casos similares a esse. Para ficar tudo certinho, Para ficar tudo certinho, evitando desgastes, evitando conflitos, né, no momento do casamento. Muito bem explicado pela advogada Suelen Raguiante Vieira, conosco aqui hoje no Manhã Total. Suelen, muito obrigada. Obrigada, viu? Mônica, pelo convite. Imagina, um abraço para você. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.